Rapaz, eu não acredito nas coisas que eu vejo na Jovem Pan. É inacreditável, inacreditável. Esses comentaristas da Jovem Pan são marginais. São marginais. Eu vi um vídeo do título Zezé de Camargo elogia Alan dos Santos no show dos Estados Unidos. Zezé de Camargo elogiou esse fascista bandido que é o Alan dos Santos, né? Ainda dizendo que o Alan dos Santos representa milhões de brasileiros. Que representa milhões de brasileiros é o caramba. É o caramba, né? Você pegar um bandido e falar que um bandido representa milhões de brasileiros, já começa errado por aí. Aí tem a Zoe e o Conrado, né, como comentaristas. E chamaram um cara doutorado em Direito. Um cara sério, doutorado em Direito, para fazer o contraponto. Ele não conseguiu falar, ele não conseguiu concluir um raciocínio. Enquanto o Conrado e a Zoe falam que mas é crime de opinião, é crime de opinião, só isso que eles sabem dizer, crime de opinião, foi só uma opinião. Que opinião, caramba, cara. Alan dos Santos ameaçou ministros. Aquele Daniel Silveira, eles chegaram até o Daniel Silveira na discussão, ameaçou fisicamente os ministros. São pessoas que são influencers, que incitam outras pessoas. Essas pessoas estão sendo denunciadas e punidas porque elas têm um longo alcance. Não é o Zezinho da esquina, né? Quando você tem um longo alcance e fala, olha, aquele cara ali merecia levar uma porrada, né? Isso é crime. Isso é crime. E aí a Zoe e o Conrado não deixaram o doutor falar. Acho que o nome dele é Renato. Né? E ele falando sério, olha, isso aqui não é só simples crime de opinião. Isso aqui é ameaça. Né? É ameaça. É instigar atentado físico contra essas pessoas, contra os ministros. Simplesmente isso. Não dá para você ficar distorcendo isso, falando que é só opinião. E aí o Conrado dá um chilique, chama o cara de retardado, o cara sério, o cara não conseguiu concluir uma frase. Ele foi interrompido o tempo todo porque esses comentaristas fascistoides da Jovem Pan não conseguem ouvir uma pessoa séria. Não conseguem ouvir o outro lado, né, da história. Não conseguem ouvir o contraponto, não são capazes. Já viu aquela história do pombo? Você joga xadrez com pombo, o pombo vomita, caga na porra toda e ainda destrói todas as peças, derruba todas as peças? É isso que eles são. Conrado chamou, não sei o que, retardado. Você devia rasgar sua OAB, seu registro da OAB. Falando isso para um cara que nunca teve aí na Jovem Pan, foi a primeira vez que eu vi ele no Morning Show. Aí esse babaca aí do Conrado, que é um babaca, é um verdadeiro babaca, mimado, né? Que não consegue ouvir o outro lado, porque não tem argumento, falta argumento, ele começa a dar chilique. O cara falou o artigo 5º da Constituição, né? Aí o Conrado não teve mais argumento, falou, olha, eu não vou mais trabalhar aqui na Jovem Pan com um cara defendendo censura. Né? Ele devia rasgar o registro da OAB dele. Que isso? Isso é maneira de se falar com alguém, cara? Isso aí é respeito? É mostrar respeito com um colega, com um convidado no programa? E aí ele falou daquele moleque lá que veio ontem no Morning Show, um menino, cara, todo tímido, né, que estavam discutindo aquele negócio do pronome neutro. O Conrado deu o mesmo piti, pediu a cabeça do menino. Não teve mais argumento,
né? Foi estraçalhado pelo moleque. E aí eu não vou trabalhar assim. Se for, eu amo a Jovem Pan, mas se for para trabalhar na Jovem Pan com esses esquerdistas, eu não vou trabalhar. O fascista é assim. O fascista não aceita a existência do outro lado, não aceita a opinião do outro lado, o comentário do outro lado, o comentário divergente do seu. Não, mas todo mundo tem que ser bolsonarista. Todo mundo tem que seguir a linha da censura. É censura e acabou. Se não for censura, a gente vai te interromper. A gente vai te interromper, não vamos deixar você falar. E aí esse babaca do Conrado aí dando piti. Não, se for assim eu não vou trabalhar mais na Jovem Pan. Eu me recuso a trabalhar na Jovem Pan. Sabe? É inacreditável isso, cara. E a Jovem Pan escolhe seletivamente esses comentaristas para fazer isso. Para gerar treta. Quanto mais idiota, quanto mais burro, quanto mais fascistoide e limitado, a Jovem Pan está contratando. Né? Para quê? Para poder achincalhar com o contraponto, quem faz contraponto. Né? Eles riram, interromperam aquele moleque, que eu não me recordo aqui o nome dele, fizeram a mesma coisa com o doutor em Direito, né? O cara que tem doutorado em Direito. Fizeram a mesma coisa, não deixaram o cara falar. O Joel passou pelo programa, botou a Zoe e o Conrado no lugar deles, golpistas, falando, então vocês defendem o golpe. Vocês estão defendendo o golpe. Né? E aí o Conrado deve ter pedido a cabeça do Joel. Porque o Joel passou aí relâmpago, né? De maneira relâmpago. Ele teve um dia aí e já foi afastado. Por quê? Por causa desses comentaristas fascistoides, que é o Conrado e a Zoe. Né? Eles não aceitam ninguém que argumente, que traz um argumento. Né? Eles não aceitam ninguém que fale a verdade. Né? É isso. E aí o Conrado vai lá e pede a cabeça e a Jovem Pan atende ao pedido do Conrado, que é um bunda mole, que é um covarde, não tem capacidade de ouvir um outro argumento, uma outra opinião que diverge da dele, né? E é isso. Aí eles cagam no tabuleiro, bagunçam a porra toda, não deixam os caras falar, e é isso. E o programa é isso. A Jovem Pan continua sendo a Jovem Pan, a mesma Jovem Pan de antes, dos 4 anos de Bolsonaro. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O contraponto divergente é esculachado, é achincalhado, é interrompido, não é levado a sério. E eles ainda dão piti quando falta-lhe argumento. Quando o Conrado não tem mais argumento. Quando a Zoe não tem mais argumento. Né, eles começam a dar piti. É isso. São marginais. São marginais. Eu nunca vi uma emissora, que é uma concessão pública, fazer isso. Eu nunca vi. Nunca vi na minha vida. Globo, Record, Rede TV, todos esses canais. A Jovem Pan também é uma mídia, né, de concessão pública. E ela parece que é... Parece não, é uma mídia fascistoide, né? Só a Jovem Pan para defender um dos maiores extremistas do Brasil, um dos maiores bandidos do Brasil, que é esse Alan dos Santos. E ainda por cima tá foragido. Eu vou ficando por aqui, então é isso. É impressionante. Opinião. A pessoa tá dando a opinião dela. Porra, eu vou ameaçar matar a sua mãe, né? Eu que sou vamos supor que eu seja um influenciador aí com milhões de inscritos, aí eu vou falar, a sua mãe é uma puta, a sua mãe merece morrer, todo mundo tinha que bater na porra da sua mãe, aquela vaca. Você acha que isso não é crime? Porra! Isso é opinião, caralho!